Você tranquilo dessa vez? Amém? Vamos lá, galera. Quando a gente trata especificamente sobre a autoridade e o estabelecimento de autoridades, a gente percebe que essa autoridade, ela normalmente é resultado de uma aplicação de pensamento. Não que de fato os indivíduos especificamente a tenham. Às vezes a autoridade é fruto de um sistema que constrói e dá a alguns ou algum grupo um poder sobre os outros. E para que esse poder seja mantido, eles precisam trabalhar o entendimento e a mente daqueles que são liderados, para que eles não vejam de forma negativa ou não vejam como um problema a posição desses que governam e lideram. Então, como é que eles fazem para a manutenção desse poder? Eles se apropriam de todo tipo de recurso de formação de opinião, seja ele qual for, e eles começam a massificar uma ideia para que o grupo adere ou as pessoas absorvam o pensamento sem criticidade, sem o senso crítico. Por quê? Porque o quanto menos um indivíduo pensa, melhor é para que eu o domine. O quanto menos uma pessoa considera, é melhor para que eu determine as direções e o caminho da vida dessas pessoas. Então, reduzir a capacidade visual dela, ou a capacidade de entender as coisas, me auxilia, porque ela se vê obrigada a ter alguém ou alguma coisa que a conduz. Então, quando um poder é estabelecido no mundo, normalmente ele cria formas de supervalorizar a sua ação para que as pessoas vejam nele alguém ou algo a quem eles possam confiar e se entregar. Não importa qual seja o tipo de governo. Se ele é de natureza humana, consequentemente tem uma influência pecadora nessa questão, ele vai se utilizar disso. Por quê? Porque é melhor eu esconder os meus erros e só mostrar aquilo que eu sou bom, ou fazê-los acreditar que eu sou bom, do que mudar aquilo que eu preciso. Porque normalmente essa mudança vai inviabilizar algumas ideias fora do benefício comum e do benefício popular. Então essas pessoas, ou esses governos, que normalmente são ditatoriais, usam desse recurso para dominar a mente comum, ou a mente do povo. E enquanto o povo estiver dizendo algo, será verdade, né? Aquele velho ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Quando você consegue manipular essa voz, você consegue manter ou tornar divino aquilo que você está fazendo. Então todo governo que tem como missão e objetivo dominar ou ser um governo de força e ditatorial, ele vai criar meios para fazer com que essa voz da população ressoe concordando com a sua posição de governo e de autoridade. Para quê? Para que ninguém reclame. Como o gado que é levado para o matadouro, eles sejam conduzidos sem questionamento. E o exemplo de gado ao matador é o exemplo perfeito. Porque todo governo estabelecido por poder de força, ele quer usufruir daquilo que o gado tem para oferecer, se beneficiar disso, se beneficiar do povo, em satisfação e benefício próprio, né? Dentro daquilo que para ele vai ser mais valioso. Então esse modelo de governo, essa estrutura de governo é um espelho, ele faz referência a uma estrutura de governo maligna, que é aquela que o inferno faz. A Bíblia, quando faz referência ao inferno, ela faz um comparativo, que existe o império das trevas e o reino da sua maravilhosa luz. Então o império das trevas, estabelecido por poder de força, e o reino da luz, estabelecido pelo reconhecimento da autoridade do rei. Então o rei acaba determinando um reino e o imperador o império. Normalmente o império é tomado à força. Ele é expansionista e o objetivo é dominar na base da força o maior número de pessoas. E o reino já cria uma configuração ou uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, charmosa, mais romântica, onde as pessoas veem o rei ou a identidade do rei como uma pessoa bondosa que tem como objetivo satisfazer e auxiliar o seu povo, né? Dentro das medidas e nas necessidades. Dentro de uma comparação assim, o reino de Deus e o império das trevas. E esse império, para que ele possa permanecer e perpetuar no poder, ele tem que convencer o maior número de pessoas com todos os recursos possíveis que eles são os melhores. E ao fazer isso, eles continuam no poder até que se cumpra o objetivo deles, que é a destruição total e a usurpação de todo o recurso existente. Sabendo que esse recurso somos nós, né?
no mundo espiritual somos nós, e o diabo ele quer fazer o quê? Ele quer roubar o máximo de pessoas possível, dominar o maior número de pessoas possível e usar dessas pessoas como bem desejo. Para que isso aconteça, o que eles vão fazer? Eles vão dominar o sistema de comunicação, não estou dizendo rádio, TV, todo o sistema de comunicação, a estrutura, né? Sejam livros, sejam TV, seja rádio, seja música, seja qualquer coisa, que eles possam fazer com que o seu conceito se propague e os seus pensamentos se difundam, que eles sejam continuados. Isso vai fazer com que o maior número de pessoas absorva essas ideias e reconheça isso como verdade. Aí quando você enxerga o mundo espiritual, você enxerga normalmente que o mundo espiritual ele é funcional, ele só existe dentro de uma atmosfera invisível, onde a gente não tem nenhum elo direto. Ele acontece ao nosso redor e a gente não observa. Na verdade, quando a gente fala especificamente de batalha espiritual, a gente vê sempre duas dimensões. Batalha espiritual é 2D, aquela que diz respeito ao mundo invisível, rodeado por demônios e toda a hóstia do mal, e o mundo visível, que é ligado à doutrinação ou aos ensinos malignos. Então você vai notar que a Bíblia fala para que a gente não... que a nossa batalha não acontece no mundo natural, mas acontece no mundo espiritual contra principados e potestades. Mas a mesma Bíblia fala também que nós temos que trabalhar para destruirmos os sofismas, porque esses sofismas vão levar muitas pessoas ao engano e, consequentemente, à confusão de pensamento. Então, quando você vê exatamente essas duas realidades, você enxerga o que é a batalha espiritual. Então, a batalha espiritual é exatamente a estrutura do mundo natural que nós conhecemos. Ela acontece em dois níveis, né? O nível de inteligência, ou aquele nível invisível, e o nível de execução, que é aquele nível onde nós estamos, de alguma forma, sendo abordados e, consequentemente, influenciados. Se eu sou inserido dentro dessa realidade, eu tenho que trazer uma coisa para a minha mente. Se eu luto espiritualmente, eu tenho que lutar em dois níveis, ou em duas áreas de atuação. A minha guerra acontece dentro da dimensão espiritual, contra os demônios, e ela também acontece aqui, diante daquilo que eu consumo e daquilo que eu aprendo. E qual é a grande vantagem que o diabo tem? A grande vantagem que o diabo tem é que os filhos da luz normalmente são um pouco inocentes, bobinhos, porque eles desprezam essas armadilhas e esses ardis e, consequentemente, eles são postos numa posição de risco real. Por quê? Ou porque eles acreditam que a batalha acontece apenas dentro do mundo espiritual e eles abandonam a parte do ensino doutrinário e dos pensamentos, ou eles acham que a batalha espiritual já não acontece no mundo espiritual, só acontece no mundo natural, através dos ensinos e dos pensamentos. É como se a gente só resolvesse lutar contra uma área. Só que quando eu escolho apenas uma área para eu combater, infelizmente, eu fico acessível pela outra. Se eu fico só, não, eu tenho que ir aqui, lutar contra os demônios no mundo espiritual, repreender, quero ter visão, mas eu não busco o conhecimento necessário para que eu tenha senso crítico, é provável que ensinos doutrinários malignos penetrem na minha mente, me confundam um pensamento e me dominem. Então eu só quero lutar contra os pensamentos e os conceitos lógicos, vou estudar igual uma máquina. Mas se eu não agregar conhecimento espiritual, eu vou ser também vítima do mesmo jeito. Então, quando eu enxergo a batalha que eu estou travando, eu tenho que enxergá-la em dois níveis. Então, vocês têm que enxergar a vida que vocês têm, enxergar a luta que vocês travam, a guerra que vocês estão envolvidos em dois níveis. Vocês não vão falar assim, é seta do diabo. Beleza, é seta do diabo. Mas você também tem que observar aquilo que você consome, que seria aquilo que te influencia de maneira direta. Exemplo, por que lugares como esse são muito úteis? Porque eles já eliminam um nível de combate, pelo menos deveria, que seria o nível de combate da informação ou do conteúdo que te influencia. Porque você já não vai ter o acesso, ou você não vai ter a massificação do pensamento, as questões do mundo e os seus ideais, logo vai facilitar para você lutar essa guerra. Na contrapartida, vocês estão sendo alimentados espiritualmente para que vocês tenham condições de lutar a guerra espiritual que às vezes os ronda. Porque se você poder eliminar essa guerra espiritual interior e depois você apenas tiver que lutar uma guerra natural que está envolvida a um conhecimento e nos pensamentos, você vai ter uma facilidade, ou vai ter uma simplificação desse combate. Então todo guerreiro, dentro do mundo espiritual, todo guerreiro cristão, todo crente, ele vai ter que enxergar a sua guerra nos dois níveis. Ele não pode apenas enxergar o mundo espiritual e espiritualizar tudo, como ele também não pode racionalizar tudo, porque ele vai, de alguma maneira, enfraquecer em uma dos frontes
de batalha. A gente sempre tem que ter na nossa cabeça que a guerra acontece nessas duas dimensões e eu tenho que estar pronto para lutar nas duas realidades. Efésios capítulo 6, no verso 12. Amém. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Essa versão ela deixa um pouco mais simples o pensamento. A nossa batalha não é contra pessoas, é contra seres espirituais. No entanto, essa guerra contra seres espirituais não acontece em duas realidades. Ela acontece no mundo natural através dos ensinos e acontece no mundo espiritual através das sugestões que eles fazem, né? Opressão e todo tipo de pensamento. Como é que eu sei isso? 1 Timóteo capítulo 4, no verso 1. 1 Timóteo 4:1. Amém? O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos, com letra minúscula, enganadores e ensinamentos que vêm de demônios. Então, duas realidades. A indução por parte dos espíritos enganadores e o ensino por parte de doutrinas de origem maligna. Seria como se o diabo ele criasse pensamentos e conceitos e usasse porta-vozes para poder propagar isso. A nossa guerra ela vai ter que acontecer nessas duas áreas. E todas as pessoas que de alguma forma ignoram uma das duas acabam perdendo, porque eles não têm a visão clara. E por que é importante saber disso? O diabo ele invade alguma coisa? Não. Ele faz o quê? Ele aproveita... Oportunista. Então o diabo ele trabalha com oportunidade. Ele não é um invasor de forma literal. Ele sai arrombando portas. Ele espera que as portas estejam abertas para que assim ele entre. Então você enxerga a ação de Satanás não como uma ação simples de guerra comum. É de uma guerra psicológica. Ele tem paciência, ele espera a brecha se estabeleceu, ele vai lá e penetra. E na penetração dessa brecha, ele vai lá e estabelece o governo dele, faz toda o fuá que ele quer fazer e ele consegue ser bem sucedido. Então, quando o cristão ele se envolve dentro de uma dimensão de governo, a gente tem que entender, existem dois tronos, o maligno e o benigno, de Deus e o do diabo, e esses dois tronos querem estabelecer governo. Um governo é um reino, o outro governo é um império. Enquanto o reino é por aclamação, o império é por imposição. Então a gente enxerga as duas vertentes claras. Se essas duas realidades acontecem e a gente tem que estar de alguma forma disposto a aceitar uma das duas posições de liderança de governo na minha vida, a questão é qual eu quero e depois disso, como é que elas funcionam. Enquanto o reino de Cristo ele se sujeita à aprovação do próprio indivíduo, o reino do inferno ele manipula a mente do ser humano para que o ser humano acredite que ele está tomando a melhor decisão. Por isso que Satanás é oportunista. Enquanto Cristo te esclarece para que você possa ter senso crítico, o diabo ele inunda a sua mente. É como se ele te trouxesse um nevoeiro, uma neblina, né? Ele vai lá e confunde a mente do ser humano para que ele possa enganá-lo. O diabo ele se apropria da fragilidade que a gente possui, ele penetra no nosso interior, confunde a nossa mente e nos domina. E o pior é que a gente acredita que está se dando bem. A dominação não é real, mas ela é real. Porque a partir do momento que você perde a autonomia das suas escolhas, você se move mais por instinto do que por pensamento, você vê que você já é um dominado e não um dominador. Você não está livre também. Você acaba sendo escravo sem que você perceba. A Bíblia nos conduz que nós somos escravos por amor. Então é uma ação consciente, enquanto o inferno nos escraviza. O reino de Deus nós nos doamos como? E o inferno nos toma para. Então nós nos doamos como escravos e o inferno nos toma para sermos escravos. Há uma diferença. Então a gente tem que ter na nossa mente que existe um processo de doutrinação, existe um processo de manipulação dos pensamentos, existe um processo de confusão da sua habilidade de reconhecer a realidade, e essa ação ela é proveniente de um bem articulado projeto do inferno, e se você não tiver entendimento, ele vai te devorar, porque ele está esperando você para isso. 1 Pedro 5,8.
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Qual que é a posição de Satanás dentro desse processo? É de aguardar um momento. Então você nunca vai ser invadido por Satanás. Ele nunca vai penetrar nas suas fronteiras à força. Ele vai esperar que você desguarneça a segurança para que ele penetre. Esse processo de desguarnecer é o quê? Um processo de convencimento. Você começa a se convencer ou é convencido de que está tudo bem. Ao se convencer de que está tudo bem, você diminui o seu cuidado, a sua atenção em relação a qualquer perigo. Você baixa a guarda. E você começa a expor áreas de acesso. Que o diabo faz o quê? Se apropria. Então, pode deixar a porta aberta. Nunca ninguém entrou e nunca ninguém vai entrar, estou tranquilo. Posso deixar o portão sem cadeado? Pode deixar a porta aberta? Pode deixar a janela aberta? Você começa a expor áreas de acesso. E o diabo vai perceber, o quanto menos você tiver pronto para notar a articulação que ele está fazendo, mais próximo pode ter certeza que ele vai estar de entrar na tua casa. E quando ele entra, aí sim ele estabelece o terror e ele se apodera de tudo. Por quê? Porque a gente deixa de considerar o risco real e começa apenas a acreditar que não existe esse perigo. E aí ele pode ter a oportunidade que ele tanto deseja. Essa diferença é importante. Por quê? Porque se o reino de Deus nos pede para que tenhamos uma capacidade crítica, e o reino das trevas, na verdade, impede a gente de ter essa capacidade, você já começa a notar qual é o padrão de governo de ambos os tronos, né? De ambas as autoridades. Porque um se dispõe, na verdade, a te dar entendimento para que você o reconheça. O outro procura confundir o seu entendimento para que você não seja capaz de reconhecê-lo. Só que pode não parecer, mas a tendência que nós temos de sermos enganados por Satanás é elevadíssima. Primeiro porque pecado não é ruim. Nenhum pecado é ruim. Então o que o diabo faz? Ele se apropria da sua incapacidade de ver a verdade do fato. Você não tem convicção, porque na prática o pecado não é ruim. Se o cara sai com 5 mulheres, não é ruim. Se o cara usa uma droga, não é ruim. Se o cara bebe, não é ruim. A sensação produzida no momento é a melhor possível. No entanto, a incapacidade que a gente tem de ver de fato o que está acontecendo faz com que o diabo se aproprie disso. Porque você sai com 5 mulheres, você usa uma droga, você bebe, você faz o que for, você vai degradando a sua constituição e sua estrutura, e o diabo vai enxergando mais lugares para que ele possa acessar. Vai chegar um momento que você não mais tem controle, e ele tem total liberdade de se apoderar da tua vida e de te dominar. É assim que a gente teria que enxergar a batalha espiritual, como um episódio espiritual, porque existem demônios ao nosso redor, mas também de convencimento por parte de doutrinas malignas. E não leia doutrinas malignas apenas como um ensino satanista. Todo pensamento e todas as colunas estabelecidas nesse mundo pelo inferno é uma doutrina. É uma forma de pensar, é um padrão de comportamento. Ele está fazendo o quê? Com que você acredite nisso. E ele está distribuindo isso das diferentes maneiras. A doutrina de Satanás é virar satanista. Não, necessariamente. Não apenas, é também. Não é só isso. A doutrina de Satanás, ela cria, na verdade, uma cultura e um comportamento que se baseia nos padrões dele e não nos padrões de Deus. E se você não vê risco nem perigo, e se você adere a isso, você acaba se tornando manipulável, porque você começa a perder a sua habilidade de criticar o fato como de fato ele é. Mas ter 5 mulheres, uma por cada dia, ou 5 de uma vez só, não é bom? Curto prazo? No momento? Bom. E longo prazo? Qual vai ser o desdobramento da sua vida se você mantiver uma história promíscua nos seus relacionamentos? Em contrapartida, para algumas pessoas, ter uma mulher só pode parecer ruim. Mas agora, olha, a longo prazo. O nível de envolvimento emocional, o nível de parceria, o nível de aliança, o nível de lealdade, o nível de cumplicidade. Saber que você não está sozinho, que você tem uma parceira, que uma mulher que vai lutar do teu lado, que vai batalhar contigo, que vai lutar na guerra do seu lado, dando pancada pro alto também, para que vocês dois sejam vencedores. Essas 5 mulheres podem ser uma sensação, mas elas não vão ser uma presença, principalmente nos momentos onde você mais tiver necessidade.
E o inverso também, a gente só está falando para o público masculino. E a mesma coisa se fosse uma mulher para homens, não ia mudar muito. Uma vida promíscua não gera benefício para ninguém, a não ser o benefício circunstancial. De longo prazo e nem de médio prazo, ele pode dar o que de fato dá prazer. No sentido de não satisfação física, mas o prazer da experiência de viver. Porque essas mulheres podem vir e ir com a mesma velocidade, mas a mulher que vem, ela fica. Porque ela enxergou mais para ficar do que para ir embora e ela se tornou parceira. Ela está sendo cúmplice de você no processo. Mas qual que é o objetivo de Satanás? Criar uma teia diante dos seus olhos e você vai achar, pegar geral a melhor coisa do mundo. Agora. Mas quando você estiver com 40, 50, 60, 70, 80. Mas eu não penso no meu futuro. Erro também. Porque quando a Bíblia fala para a gente lutar no hoje, ela não pede para a gente lutar no hoje, pensando que a vida acaba agora. Ela pede para que a gente lute hoje, sabendo que Deus preparou amanhã para nós. Perspectiva de futuro. Só que a articulação do inferno, ela ocorre dentro de uma atmosfera espiritual, que é onde a gente reconhece a batalha, e ela também ocorre numa atmosfera natural, que é onde a gente é influenciado pelos pensamentos e pelos conceitos. E aí, se você for fazer uma avaliação, qual que é a sua posição nessa guerra? Como é que você tem sido manipulado? Como é que você tem sido influenciado? Como é que você tem perdido o combate? Você tem tido clareza em relação àquilo que de fato está acontecendo, ou você tem sido simplesmente jogado igual um bobo de um lado para o outro, sem tomar nenhum tipo de partido e sem ter de fato autonomia de dizer para onde você quer andar? É feio, né, cara? Mas a verdade é que a boa parte das pessoas não tem tido esse senso crítico. E abra tua Bíblia em Efésios 5, capítulo 11, verso 13. Uhum. 11 a 13. Quem que é a lei que foi? Lê aí, pô. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-las. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torto. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A gente pode ler também esse condenar como... Nossa, a palavra veio e foi embora. Denunciar. Condenar pode ser denunciar, porque todas as coisas são denunciadas pela luz. Tudo aquilo que é feito em oculto, quando é exposto à luz, ou feito nas trevas é exposto à luz, ele é apresentado como criminoso, ele é apresentado como culpado. Então essa condenação diz mais respeito a fazer uma acusação direta, né? E você fazer uma declaração de culpa sobre algo, do que simplesmente bater o martelo. A gente tem que expor, a gente tem que denunciar cada uma das práticas malignas. Só que me diz, o texto bíblico aqui disse que tudo é condenado ou tudo é exposto pela luz. Tudo que recebe a presença de algo que possa quebrar o poder de obscuridade das trevas é exposto. Então ele é apresentado diante da realidade e é isso que boa parte das pessoas não tem. Pode falar, Ulisses. Eu lembrei da palavra sincera de ontem. Sincera do hebraico. Quando é exposto à luz, a luz faz a cera derreter e você vê o original da coisa. Esse versículo, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, na luz. Expostas. Quando você enxerga que algo pode ser exposto, quer dizer que na verdade ele tem feito tudo por baixo dos panos. E essa é a maneira do inferno conseguir sucesso no mundo atual. Eles produzem dentro de uma atmosfera espiritual as suas mentiras e ele as apresenta dentro de um cenário onde as pessoas não têm condições de avaliá-lo. É como se alguém cegamente defendesse algo que ela na verdade nem sabe o que significa. As manifestações nas ruas, por exemplo. É muito do que você vê hoje, defesa sobre alguns temas e alguns assuntos, que as pessoas nem têm conhecimento adequado, profundo, real. Não, mas eu tô aqui porque... Eu defendi essa mudança aí da CLT.
Mas fala um benefício da CLT que você gosta. Então, cara. Não, um benefício só. Não sei, cara. Pra falar a verdade, eu não li a CLT. Mas como é que você está criticando uma parada que você não conhece? Massa de manobra. Aí entra o ponto. Quando a gente fala que algo é massa de manobra, é porque aquilo não tem senso crítico. Ele é dominado. Se você já viu um boi sendo levado para o matadouro, o caminho é longo. Primeiro ele está no pasto. Aí o que acontece? Os boiadeiros vão cercando ele. Aí tem alguém lá na frente que é o chefe da comitiva que vai conduzir os bois. Lá na frente. Aí os boiadeiros vão cercando. Daqui a pouco os bois estão tudo indo, sendo levados na mesma direção sem saber. É uma força bruta, né? Que é a boiada passando. E eles estão levando a gente, está indo. Para onde você está indo? Não sei, eu só estou indo porque estão mandando eu ir para aquela direção. E eu estou seguindo aquele cara lá na frente, lá, vamos indo. Daqui a pouco entra lá no não sei se chama brete, mas um esqueminha lá que vai dividindo os bois um por um. Daqui a pouco para no cercado, toma um choque, os caras já cortam o pescoço, já mata o bicho. E ele não sabia que estava indo para o matador. Porque ele foi cercado, confundido, manipulado, conduzido, morto. E aí a única coisa que a gente sabe é que em algum momento ele vai chegar na nossa mesa em forma de bife. E o boi, teve consciência disso? Não teve. Porque ele foi manipulado a. Quando o inferno opera, ele quer te manipular para alguma coisa. Para quê? Matar, roubar e destruir, é o fato. Só que boa parte das pessoas não notam que ele está fazendo isso, que o diabo está fazendo isso. E em muitos momentos acredita que o que o diabo está fazendo é bom, por conta do prazer momentâneo, da satisfação. Não tem uma consciência de longo prazo, não tem uma mente ligada ao futuro, consequentemente ele é facilmente manipulado. Chega a ser vergonhoso, mas isso acontece com vocês. Acontece comigo, mas eu vou falar só vocês. Acontece com vocês. Acontece, na verdade, com todas as pessoas, né? Todo ser humano, ele sofre a tentativa. Não é que todo mundo é manipulado, mas todos sofrem a tentativa. E acontece. Por quê? Porque trabalhar debaixo de uma nuvem de fumaça faz com que ninguém sabe o que está acontecendo. E aí a sua mente aí deve estar fervendo de um monte de pensamento totalmente fora da realidade das coisas. E você está aí pronto para tomar uma decisão que vai comprometer o teu futuro. Mas nesse exato momento é a melhor coisa que eu tenho para fazer. Nesse exato momento é a melhor coisa. Mas se baseando no quê? Baseando no que eu acho. Mas o que você acha tem clareza? O que você acha realmente compreende todos os fatos? Ah não, mas no momento é o que eu quero. Aí que é o teu erro. O diabo ele trabalha no momento. O diabo trabalha na circunstância. Ele trabalha na oportunidade. E se você der uma brecha, der uma oportunidade, dá uma chance para ele entrar, vai te dominar e vai fazer da tua cabeça, da tua vida, o circo que ele achar melhor. E você vai falar, que legal, o diabo fez da minha vida um circo. Porque você acha que é interessante, é normal, é aceitável, mas não é. Você está sendo manipulado, enganado, conduzido. Estão usurpando seus direitos, estão te roubando, você ainda acha que está tudo bem. Por quê? Você achou que um dia a batalha espiritual era só expulsar demônio, ou você achou que a batalha espiritual era só enfiar a cara no livro. É a soma dos dois elementos, porque ela tem uma natureza sobrenatural. A guerra espiritual é sobrenatural, ela se revela através desses dois viés, mas eles têm mais desdobramento. Seja com demônios, toda a parte mística da coisa, ou seja com doutrinação e ensino satânico. Então a gente vai achar que uma coisa é natural porque é cultura ou qualquer outra coisa? Não. A gente tem que ter o senso crítico dentro de uma batalha espiritual. A gente tem que ter capacidade de criticar o fato sem que a gente seja manipulado nem induzido. Mas boa parte das pessoas são manipuladas e induzidas porque não tem noção do que está acontecendo ao redor delas. Só que é possível a gente mudar esse quadro. João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer falar alguma coisa? Não. E é engraçado, porque se a verdade liberta, quer dizer que aquele que a desconhece está preso. Ponto. E se é uma prisão, qual é a natureza dessa prisão? Espiritual. Só que ela não é restrita, eu estou endemoniado. A prisão espiritual ela tem outras particularidades.
e que a gente não pode desconsiderar. A nossa forma de pensamento, aquilo que afeta a nossa cultura, a maneira que a gente está considerando fazer alguma coisa, uma tomada de decisão já é uma exposição de que você está preso. Porque você está se baseando no quê? Vamos falar dentro do aspecto da drogadição. Você está tomando essa decisão se baseando na sua vontade de usar a droga? De abstinência? Então beleza, você é preso. Você não está livre. Se a sua decisão é baseada na abstinência, você é um prisioneiro. Não, mas porque é difícil. Tudo bem, não estou discutindo isso, não é que é fácil. Eu sei que é difícil. Mas você tem que saber, de forma clara, que a sua decisão está sendo baseada na abstinência. E você vai se arrepender. E dependendo do momento do teu arrependimento, você não vai ter chance para voltar. E aí? É uma prisão espiritual, porém, que acontece influencia na minha realidade. Na realidade. Aí você prefere fazer o quê? Romper isso com a clareza. Meu, essa desgraça dessa abstinência aqui, na verdade, é uma prisão. Eu não quero voltar a ser preso. Então eu vou ficar aqui até que eu nem que morra. Vou tentar, na marra, vou sofrer, não importa. Ah, mas não interessa, eu vou sofrer até não aguentar mais. Mas eu vou vencer esse negócio chamado abstinência. Porque é possível que se vença e se supere a abstinência. Mas a questão é, no dado momento que a abstinência surge, qual é o foco do seu pensamento? Em satisfazer naquele momento. Aí o que ocorre? Você dá uma abertura, você dá uma brecha, ele entra e manipula a sua cabeça. Aí começa a criar vários outros pensamentos, vários outros conceitos, que ao invés de te ajudar, te atrapalham por completo. E é assim que funciona, é assim que procede. Se você não tiver esse nível de entendimento, essa verdade que te liberta, na verdade, o fato é que você não vai ter consciência daquilo que está acontecendo com você. E qual é a missão, e qual é a ambição, qual é o foco de Satanás? Fazer com que você não tenha... Você não sabe exatamente de nada do que está acontecendo. Para que quando você caia no laço, você realmente seja pego e você, pô, meu, morri, já é. Você não vai ter tempo de reação. E é o que ele tem feito com um número cada vez maior de pessoas. Aí vem, como é que eu venço isso? Se a doutrina do inferno, eu tenho que trazer uma doutrina divina para dentro de mim, conhecimento da verdade. Segundo Timóteo 3, 16 e 17. Pastor, isso também leva em conta a questão, saudade, estou com saudade. De fulano lá fora, chega lá fora, a saudade passa 5 minutinhos. Passa 5 minutos, não vejo a hora de ver meu filho. Pisou da porta para fora, não voltou nem para casa. Foi lá usar, enxugou na biqueira, fez tudo. Aí o seu filho? Pô, é verdade, né? Manipulação. De abuso estratégico. É 3,17? É 3, 16, 17. É melhor você ficar sem o seu filho agora, com a certeza de que você está se preparando para voltar para ele, do que você faz de conta que vai encontrar com ele agora, mas no fim você nem aparece. Você nem o visita, você não faz nada. Porque a grande maioria é assim. E muitas das vezes, mesmo visitando, passa 5 minutinhos lá, acabou. Não, tchau, valeu. Dá um beijo. Ô, você não tem 50 reais para me emprestar aí, não? Não, bora. 50 reais. Por quê? Faz um vale aí. Mas não é? Não, é engraçado, mas é a realidade.